Seja muito bem-vinda ao podcast O Destrave. Eu sou a Carla Dallan e hoje eu recebo uma empresária de sucesso aqui da nossa região, no ramo da elétrica. Obviamente ela é uma águia e é um prazer imenso tê-la aqui devido à jornada que ela tem construído e que você vai conhecer a partir de agora. Dani, seja muito bem-vinda, é um prazer imenso ter você aqui no podcast O Destrave, a chave para o sucesso. Boa tarde, Carla, tudo bem? Obrigada. É uma honra estar aqui no seu podcast, né? Participar desse... Ser uma ilustre convidada aqui, né? Estou um pouco emocionada também, que é uma trajetória, né? Então, eu estou bem feliz de estar aqui com você. Ô Dani, a maioria das águias que chegam até aqui me falam, caramba, eu pensei milhares de coisas para não estar aqui, para não vir aqui. Eu tenho certeza que hoje vai ser mais um destrave na sua vida. Mas me conta, o que passa na cabeça quando recebe um convite de participar de um momento como esse? Olha, para mim foi gratificante. A gente fica assim, com uma sensação de, eu estou no caminho certo, né? As pessoas estão me chamando, estão me vendo, porque é o que a gente sempre fala, né? Você tem que ser visto, então tem que ser lembrado, né? E isso faz parte do processo. Vim aqui, para mim, né? É grandioso, assim, realmente, participar desse podcast. E falando em sucesso, o que é sucesso para você? Então, sucesso para mim é a construção, né? É o servir, é o estar aqui. Também o sucesso é... Eu sempre fui muito do servir. Então, como eu trabalho com vendas, né? Dediquei aí uma boa parte da minha vida a isso. O servir pessoas para mim é sucesso. O estar, o poder dar o meu melhor para mim é ter sucesso. Não é só financeiro, não é só, né? O status, vamos dizer assim. O aparecer, mas o ser para as pessoas, poder ser indicado pelas pessoas, isso para mim é sucesso. Quando um cliente me diz, Dani, eu gostei do teu serviço, eu vou te indicar para o fulano, né, para o ciclano, isso para mim é sucesso, sabe? E a família também, né, eu sempre vim assim, tive uma família sempre unida, então isso também faz parte do meu sucesso, porque independente do que, a minha família sempre está do meu lado. Em qualquer momento. Seja ele no patamar mais alto, mais baixo, onde eu estiver, eu vou ter o apoio deles. Nós somos uma família unida, os irmãos unidos, minha mãe, meu marido. Então, assim, isso para mim faz bastante diferença. E isso para mim é sucesso. E sempre foi assim? Essa união, essa base, sempre fez a diferença na sua vida? Essa proximidade com essas pessoas que você ama? Sim. Sim, eu posso dizer que a minha família, graças a Deus, sempre foi muito unida nesse sentido. Às vezes, estando mais longe, mais perto, né? Eu não moro tão próximo deles, mas também não tão longe, né? Tô aqui pertinho. Mas a gente sempre teve essa união. Nós sempre tivemos essa proximidade de poder ligar, de poder conversar, de poder trocar uma ideia, sabe? De pedir opinião. Então, nós sempre fomos muito próximos nisso e sempre... Como diz o ditado, sempre rezamos um pelo outro, né? Então, algum precisa, o outro está lá ajoelhando, fazendo oração, e é isso aí. A gente está sempre se apoiando um ao outro. Isso é um privilégio, né? Graças Isso é um privilégio, poder ter essas pessoas, essa rede de apoio, crescer junto com eles também, fazer parte de momentos especiais. E me conta, o que você faz hoje para se sentir feliz e realizada na sua tomada de decisões? Então, eu tomei várias decisões, né, já até ao longo da minha caminhada, mas hoje, para mim, é gratificante poder dizer que eu estou sempre em construção. Então, eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre evoluindo, eu estou sempre fazendo algum curso, né? Eu sempre digo que os cursos, eles nunca param, né? O estudo, ele nunca para, porque a gente tem que estar sempre em constante evolução. Então, estou sempre fazendo uma especialização na minha área, né? Que é a iluminação, que é o que eu gosto. E sempre procurando me conhecer. Esse é o principal. Então, assim, é o que a gente fala. Hoje você é minha mentora e, né? Sempre indico, porque a gente sempre fala sobre isso, que tem que ter alguém, tem que ter um mentor. E isso faz total diferença, a gente ter alguém guiando, ajudando, alguém que já trilhou esse caminho, alguém que já passou por isso, né? Que a gente sabe que não é fácil. Né? Todo o processo é difícil, mas que todo mundo chega lá, né? A gente pode tudo, a gente só não pode desistir. É isso mesmo, não precisa ser fácil, basta ser possível. Exatamente. E a gente vai trilhar até chegar. Exatamente. E você falou antes sobre vendas, que é uma arte que hoje eu acredito que todo mundo precisa se capacitar e se desenvolver. Porque ou a gente vende algo, ou a gente vende alguém
ou até a nós mesmas. E me conta, hoje você já palestra sobre isso, já compartilha o seu conhecimento, inclusive foi uma palestrante, uma participação especial na última imersão Udestrave. O que você pode compartilhar em relação a vendas e a mentalidade atrelada às vendas para o público que está nos assistindo hoje? Então, é o que eu estava falando antes, até em questão de sucesso. A venda em si, ela é o servir. Então, mesmo que você esteja vendendo, né, a sua imagem, um curso, um material, um produto, você está servindo. Então, você tem que fazer isso com maestria, você tem que fazer isso da melhor forma. Seja algo pequeno ou seja algo grandioso, tem que ser feito servir da melhor forma, né? Então, assim, a venda, ela ainda é muito humanizada. Existe hoje o e-commerce, muita coisa na internet que ajuda muito as pessoas. Eu também sou cliente, né, de e-commerce, sou cliente de internet. Mas eu gosto muito do humano. E eu acho que o contato, principalmente o visual, né? Essa questão do bom dia ou boa tarde, a gente não perdeu isso. Mesmo que a gente tenha passado aí por momentos muito difíceis, né, com o Covid, isso não se perdeu. As pessoas ainda precisam disso, ainda precisam ir lá e ver com a mão, né? Como a gente diz, a gente tem que ver o produto com a mão. E realmente, faz total diferença. Eu, particularmente no meu ramo, eu gosto muito de fazer os vídeos mostrando o produto real, porque muitas vezes olhar numa foto é uma coisa, mas você ir lá e pegar ele na mão, a pessoa está encostando nele, é outra coisa, né? Então, assim, eu sempre digo, para quem vende, nunca pode perder o foco do servir. Porque da mesma forma que você quer ser bem atendido, você tem que atender bem. Isso é uma obrigação, né? Então, independente do que você venda, você tem que estar num ambiente mostrando que você está ali para ajudar de alguma forma. Se você não está disposto a isso, você não está disposto a servir, vendas realmente não é o ramo, não é o caminho. O servir é uma das principais ferramentas das vendas, né? Porque é um ato de amor, né? Eu sempre digo, realizar sonhos, né? Independente do que eu posso te vender uma xícara, né? Eu posso te vender essa água. Foi um sonho teu, essa águia. Então, eu estou realizando um sonho vendendo ela para você, né? Não é meu, mas é seu. Né? Uma roupa, um calçado, uma joia. Então, tudo que você servir a alguém, faça com o teu coração, né? Isso faz total diferença, pelo menos para mim. E você falou da época do Covid, né? Do quanto isso também nos distanciou, mas também trouxe uma clareza do quanto esse contato é importante e fez falta. Em uma época de IA, de automações e etc., nós vemos a necessidade de sermos humanas. Cada vez mais. De mostrar a nossa verdade, a nossa essência. E isso está muito vivo na gente, né? Exato. Nós somos pessoas extremamente humanas, que gostamos do contato, do sorriso, do olho no olho, e isso nos torna únicas. Como você usa isso a seu favor hoje no seu dia a dia, no seu negócio? Como você vê o impacto disso nos seus resultados? Você percebe uma diferença? Percebo. Eu sempre falo que existem vários tipos de clientes, né? Isso é estudado, né? É comprovado. Que tem aquele cliente que ele não quer nem o toque, nem o gesto, nem o olhar, nem nada. Ele não quer explicação, ele só quer o produto. Mas mesmo assim, você tem que fazer da melhor forma. E conhecimento. A diferença não só na expectativa de você chegar e a pessoa tá bem, tá sorrindo, te atender bem, com bom dia, é o conhecimento. Que de nada adianta eu chegar para você para comprar um produto e você nem, né, não se dispor a me explicar ele, a me mostrar ele, ou digamos assim, às vezes eu não tenho conhecimento sobre esse microfone, eu não sei mexer nele, mas eu vou pesquisar para poder entregar o melhor para você. Então, isso eu acho que faz bastante diferença, que é, graças a Deus, um ponto que eu tenho de ser curiosa, de pesquisar, de estudar, para poder sempre entregar o melhor. E além do que é o esperado. Além do que é o esperado, exato. E acho que também a simpatia ajuda bastante. Com certeza é um grande diferencial, né? Ô Dani, e você falou que trabalha com vendas há tempo, né? Hoje você é proprietária, uma empresária, tem uma loja aqui, referência no ramo elétrico. Antes você trabalhava com representação
por um bom tempo. Exato. E antes você já trabalhava com vendas, antes da representação? Como que foi essa jornada para se tornar empresária? Eu, na verdade, comecei muito nova, né, na questão de vendas. Vendia semijoias, isso eu era bem novinha lá. Não Tá vou nas dizer veias as pequenininha, vendas, então, né? Tá nas veias. E depois eu comecei numa loja de móveis, com 16, e daí eu vim para Chapecó para poder estudar. Trabalhei em alguns setores financeiros, que também não deixa de ser vendas, porque nós tínhamos que vender o produto, o cartão, né, o crédito ali. E daí depois eu ingressei no ramo de construção civil, fui vendedora durante muitos anos na construção civil, continuei no externo também nessa linha, né, durante praticamente 7 anos, e daí depois resolvi parar e montar a loja daí na área de componentes para marcenaria e iluminação, né, que é o que nós trabalhamos hoje. Que legal. E segue uma linha que você já vinha trabalhando. Que Sim, massa, né? Sempre mais ou menos que dentro do ramo, né? Nunca fugi muito disso. E quando você olha assim para sua trajetória, o que te fez empreender? Ai, nesse mundo tão difícil do empreendedorismo, uma mulher sujeita a várias questões. Por que empreender? Então, realmente foi desafiador, assim, para mim, né? Porque era confortável para mim ser CLT. Então, eu tinha o meu salário, eu fazia o meu serviço e, né, eu era representante, então eu fazia também os meus horários, né? Não tinha aquele compromisso exato, apesar de fazer. Mas o empreender foi a questão da casa, de estar em casa, de estar mais em casa. A loja sendo minha, eu estava em casa. Então, por mais que seja difícil, que seja tudo, né, um mundo novo, eu queria estar mais próxima, né? Eu busco a maternidade, então isso também influencia, né? O fato de eu estar na estrada e não querer, né, ter essa distância. Então, por isso que eu busquei o empreendedorismo, né? Recebi uma proposta, né, lá atrás, quando eu comecei, há quase 3 anos atrás. Quando eu fiz a minha primeira sociedade, né? Que foi, graças a Deus, com uma pessoa maravilhosa, assim, que eu tenho orgulho de dizer, que também é meu tio, né? E tivemos aí alguns anos de sociedade e depois a gente acabou de se fazer a sociedade agora, faz pouco tempo. Mas o empreender também, a gente entra muito na questão comercial, porque hoje as indústrias são muito comerciais. Então, no sentido de que, para você vender tal produto, você tem que ter um ponto comercial. Então, como eu gosto muito da iluminação, eu não queria só mostrar para o cliente lá e conversar com ele na casa dele. Eu queria vender o produto para ele, porque eu gosto eu gosto do tato, eu gosto de mostrar o produto para o cliente. Então, eu precisava do ponto comercial. Eu precisava disso para mostrar para o cliente, para ele comprar comigo esse produto. Então, essa também foi uma das decisões de ter a sala comercial. E foi uma decisão ousada? Porque, como você falou, estava confortável, estava legal, né? Você ganhava bem, você estava estável, né? Exato. Mais ou menos, porque a estabilidade não existe, né? Mas estava confortável, entre aspas, segura. E aí, de repente, caramba, eu vou recomeçar. O que você diz para essas mulheres que estão nos acompanhando, que talvez tenham o desejo de ter o seu próprio negócio, de empreender, de ter a sua própria autonomia, liberdade? Não é tudo que a gente imagina. Fazer os seus horários, estar onde quiser, porque a gente trabalha muito para construir e fazer aquilo dar certo. Mas qual que é a tua visão hoje como empresária, tendo pago o preço e há 3 anos está sólida no mercado e com ainda muito sucesso pela frente? Então, no início foi bem desafiador, assim, porque realmente é o que você falou, eu vinha de uma linha, né, uma crescente, e de repente eu me vi meio que sem chão ali. Claro que o investimento estava sendo feito, mas a gente sabe que o retorno ele demora um pouquinho a chegar, né? Então, assim, foi um pouquinho assustador, tem dias difíceis, nem tudo são flores, ainda tenho dias difíceis, porque a minha empresa ainda está começando, né? Está gatinhando aí, mas ainda tem muito a crescer. Mas, assim, é aquela coisa de não desistir. Eu sempre fui muito objetiva, tipo, de dizer, vou sair daqui e vou trabalhar aqui, vou sair daqui e vou fazer isso aqui. Então, eu nunca fui muito de dizer, mas será que vai dar certo? Eu sempre fui muito de dar a cara a tapa. Se não der, tudo certo, eu vou voltar lá. Graças a Deus, deixei portas abertas, então poderia voltar, não tinha problemas. Mas de
né, o dar o passo, assim, é desafiador. Tanto que eu trabalhei no método, né, a insegurança, porque realmente eu tinha muita insegurança na questão de não de ter o comércio, não de colocar, empreender, mas de não conseguir. De não me... Será que vai dar certo? Era um desafio pessoal, né? A insegurança minha era muito pessoal. Era o julgamento, e ainda tem um pouco disso, né? Porque as pessoas ainda têm o julgamento muito forte. E isso, depois da pandemia, aflorou mais ainda nas pessoas. As pessoas... É muito fácil julgar, né? Tudo e todos. Ainda mais prego que se destaca, não é, Dani? Exato. Quando você começa a se destacar, você é vista por quem não tá fazendo nada. Exato. Então, assim, o julgamento ele é muito sério. É por isso que, graças a Deus, nós falamos de família antes, graças a Deus, o fato da minha família ser unida e eu sempre ter o apoio, isso me fortalece. Isso me fortaleceu e nunca me deixou voltar, sabe? Então, sempre olhando para o caminho, sempre seguindo. Dificuldades a gente sempre tem. Então, né? Graças a Deus, meu companheiro também, né? O Rafa, ele é muito, assim, positivo, muito para frente. Tá sempre me colocando para cima. Às vezes eu, né, dou uns... A gente, às vezes, tá fora do prumo, assim, né? Precisa voltar, né? Ele dá uma sintonizada, assim, não, calma, vai dar tudo certo. Amanhã é outro dia. E faz parte, E não só deu certo, como hoje vocês trabalham juntos. Graças a Deus. Caramba, agora sim! Exatamente. Os dois olhando para a juntos. mesma direção, só tem a Com o mesmo potencializar objetivo. ainda mais. E o que você acha que foi, assim, o principal diferencial para te manter a não desistir? A quando veio as dificuldades, você continuar ali no prumo? Não, vai dar certo, vamos vencer mais essa e tal. O que você acha que foi a chave, assim? Depois Ou que as chaves? Depois de ter superado essa insegurança que eu tinha, uma das principais chaves é, poxa, olhar para a história que eu já construí, né? Tipo assim, olhar realmente para trás e dizer, poxa, mas você já chegou até aqui, tu vai desistir agora, tipo, né? Aquela história do diamante que, né? Tu tem que continuar cavando para achar. Então, se eu já cheguei até aqui, por que eu vou desistir? Eu não posso me dar esse luxo, né? Porque assim, poxa, às vezes a gente olha a trajetória e a gente às vezes deixa de admirar a nossa trajetória. E ela é tão bonita. Com né? certeza. Ela é Você tão já bonita. venceu tanto. Tantas coisas, tantas barreiras. Já fui, já errei, já fiz um monte de coisa lá atrás. Mas já evoluí tanto também, né? Já é tão diferente. Então, assim, olhar para trás. A chave, eu acho que muitas vezes é isso. É olhar o caminho que a gente já trilhou. Reconhecer. Reconhecer. a própria A gente história. reconhecer a própria história. Dizer, poxa, mas olha o que eu já fiz. Olha onde eu já cheguei. Às vezes vem aquelas lembranças de foto, né? E eu fico olhando e pensando, poxa, olha só. Essa era eu. Essa era eu. Quando montamos a loja, nós empilhávamos caixas. Pra fazer volume. Para parecer que tinha coisas na loja. E hoje, graças a Deus, está lá, faltando espaço para colocar mercadoria. Então, assim, a gente tem que dar esse passo e olhar para trás, né? Não voltar, talvez, lá. Sim. Mas olhar para trás com carinho e reconhecer. Acho que a chave é isso, sabe? Reconhecer a nossa história. Reconhecer E sabe tudo. o que a gente faz hoje? A gente compara a nossa realidade com a realidade do outro. E o que você acabou de compartilhar faz total diferença. Para de olhar para o outro e olha para a tua jornada. Para a Daniela de ontem. Para a Carla de ontem. E veja o que foi que ela fez para chegar até aqui. Porque se eu comparar a minha história com a da Ana, não é a mesma régua. E aí, por isso, ela fica torta e talvez provoca até um sentimento de inferioridade, de insegurança, frustração. Então, esse é o mal do século, até pelas redes sociais, não é? A gente entra numa onda de comparação. Então, olhar para a nossa trajetória faz total diferença. E, Dani, hoje, se você pensar assim, o que te faz se sentir mais feliz e mais realizada na sua tomada de decisões? Eu acredito que o foco de eu vou conseguir, sabe? De dizer, eu vou tentar, não vai dar certo sempre. Eu acordo todos os dias pensando, não, hoje vai dar certo, hoje eu vou conseguir, posso até dormir um pouquinho triste às vezes, né? Antes de fazer as minhas orações ali, mas no outro dia já acorda e já diz, não, hoje vai dar tudo certo, é mais um dia, eu ganhei mais um dia, né? E é fato, a gente acordar de manhã já é
o fato do presente, né? Então, para mim é isso, sabe? Todo dia dizer, não, vai dar certo. Não vou baixar a cabeça, né? Não vou desistir. E a gente passa por desafios, claro, né? Essa questão da comparação que você falou, principalmente a internet faz isso com nós, né? Então, você acaba, às vezes, olhando lá o Instagram do fulano, né? Que é tudo muito lindo, mas, na verdade, a gente sabe que entre quatro paredes, todo mundo igual, né? Quando você vai estar lá sozinho, é todo mundo igual, né? Ninguém está 100% aqui ou 100% lá, né? Todas as nossas áreas da vida, elas equilibram, mas elas nunca vão estar 100% todas, né? Então, é isso, a gente não pode se comparar, porque a frustração, ela é severa. É um o julgamento, ele é um chicote, Eu passei por isso, ainda passo, né? Às vezes com comentários, algumas coisas, mas faz parte. A gente sabe que quando tu tá empreendendo ou quando você tá focando em qualquer coisa, você sabe que o caminho vai ser assim, né? Ele vai ter os percalços, ele vai ter os desafios. E as pessoas dizem, mas o desafio é, sei lá, pagar uma dívida ou... Não, os desafios é você enfrentar os olhares, você enfrentar os comentários, você enfrentar, né, o dia a dia. Isso são os desafios, ao menos para mim. E eu vejo que você tem superado, e eu também tenho superado, nós superamos muito isso, sabendo quem nós somos. Reconhecendo quem nós somos, você falou, né? Olhar para si, se descobrir, se conhecer, saber quais são os nossos valores. Será que realmente o que estão falando faz sentido? Talvez fazia, hoje não faz mais. Então, não, eu sou essa pessoa. Se posicionar, saber quem é, isso muda o jogo. E você falou de equilibrar os pratinhos ali, essa busca, né, que é meio incessante. Como que você faz para equilibrar hoje a Dani? Esposa, filha, irmã, empresária? Não é fácil, né? Não. A gente tem que estar sempre... Eu tento sempre... Quando eu vejo que eu tô fugindo um pouquinho, tipo assim, opa, né? Vou focar um pouquinho aqui, vou voltar para cá, Então, assim, horários, momentos, né? Um momento de trabalhar, um momento de dar atenção para a família, um momento de dar atenção para o marido, um momento de dar atenção para um esporte, né? Eu gosto muito de jogar vôlei, então isso... É uma coisa que distrai, que você vai lá, que você brinca, que você dá risada. E não quero perder esse tipo de coisa, né? O exercício, a saúde, né? Como a gente fala. E se cuidar, né? Claro. Mas eu acho que você ter os horários, ter os momentos, né? Eu sou aquela que, quando a minha família vem me visitar ou quando eu vou até eles, eu evito redes sociais, evito celulares. A gente, às vezes, posta alguma foto ou outra, mas eu usufruo deles, sabe? De ficar quando junto. Tá de verdade. Perto. Tempo Exato. de qualidade. Tempo de qualidade. Por mais que às vezes não seja tanto, mas se tá. Exatamente. E assim, nós trabalhamos juntos, né? Eu e o meu esposo, então... A gente passa muito tempo junto, né? Às vezes as pessoas dizem, mas vocês chegam em casa, vocês têm assunto? Sim, a gente tem, a gente brinca, a gente dá risada, a gente, né? Então, conversa para além do trabalho. A gente esquece o trabalho ali e foca em outra coisa, né? Um jantar, uma brincadeira, alguma coisa para nós, que eu acho que também faz diferença, né? Pelo fato de estar 24 horas juntos. Com certeza. E existem muitos casos de famílias que trabalham juntos e que não funcionam muito bem. Como que você faz para separar? Então... Não sei se existe essa possibilidade de separar, né? Agora, não sei se a gente consegue separar. Mas a gente tenta lá no trabalho ser bem profissional, assim, no sentido até quando tem clientes e tudo mais, né? Manter o profissionalismo ali. E daí, se tem alguma coisa para resolver, principalmente no pessoal, focar nos horários que a gente tem para o pessoal. Ou meio-dia, o horário do meio-dia, ou a partir do horário que a gente vai para casa, né? Da tardinha. Não tentar resolver problemas pessoais ali. Tentar resolver problemas pessoais ali na loja, né? Que eu acho que isso faz diferença, principalmente para nós. Claro. Porque daí a gente não fica carregando aquele peso o dia todo. Tem alguma coisa para resolver? Vamos resolver em casa, né? Vamos resolver lá. Mas graças a Deus a gente se dá super bem. Ai, que ótimo isso, né? Porque fica leve, fica leve e fluido. Não fica pesado, não é aquela coisa, ai meu Deus, né? Não vai sair daqui, vai ficar aqui do meu lado. Às vezes a gente até, eu brinco com ele que a gente tá tão concentrado no que a gente tá trabalhando que a gente esquece que tem mais gente na loja. Ali. Que legal. Ô Dani, e me conta sobre a sua trajetória
até aqui, né? Essa trajetória de sucesso, você disse que hoje vai além das suas conquistas. Eu sei que tem muita coisa nova vindo por aí. Graças a muito trabalho, muita dedicação, você é essa mulher da ação, como você falou. Quais foram as chaves que você foi colhendo, absorvendo ao longo da vida que você pode compartilhar para as águias que estão nos assistindo? Olha, é bastante coisa, como você falou. O autoconhecimento, ele é infinito, né? Então, a gente está sempre em busca disso, ao menos eu. É o que as meninas também já falaram aqui em outros podcasts, que a gente é as 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, a gente sempre busca se espelhar um pouquinho em quem a gente tá ali, tá vendo, que tá indo, que tá crescendo, que tá, né, se destacando. E eu acho que são chaves, né? Parar de olhar para a frustração, parar de olhar para aquele que tá, né, para o problema, parar de tentar sempre, é que nem eu falo, não é só a venda que é o servir, é tudo, né? Que se vender também é servir, né? Uhum. Então, você poder olhar para as pessoas com amor, né? E poder ajudar a pessoa de qualquer forma. Seja, ela brigou lá ou teve um problema no trabalho, ela só quer desabafar, ela só quer conversar. Então, uma das chaves que me ajuda muito é isso, é sempre dar atenção para quem me procura, as pessoas que são próximas a mim, de olhar com carinho para aquela pessoa, né? De olhar com atenção para aquela pessoa, para aquilo ali. E a construção é assim, a gente vai evoluindo, né? Eu fui evoluindo muito e eu percebo que a Dani, de alguns anos atrás, ela já não... Não é que ela não existe mais, né? Porque ela tá sempre assim, ela tá sempre dando risada. Mas ela já bateu muita cabeça lá atrás, né? De pensar, não tá dando certo aqui, mas que tava no lugar errado, tava com as pessoas erradas, sabe? E eu sou muito também de sair de lugares. Por exemplo, não tô bem aqui, eu vou sair daqui e vou vir para cá, para esse grupo aqui, né? Porque, não é que eu não goste mais dessas pessoas, mas não tá me fazendo bem, então troca de lugar. Muitas pessoas, às vezes, acabam ficando ali, né? Para pertencer ou para... Exato. Enfim, né? Eu nunca tive isso de, assim... tem que ser número 1, tem que ser melhor, sabe? Claro, sempre quero me destacar, sempre quero dar o meu melhor, mas nunca de, querer ser, parecer, né? Porque tem que estar ali, porque tem que mostrar que está ali. Não. Graças a Deus, sabe? Eu sempre me destaquei por isso, conversar bastante, por, né, ter, graças a Deus, essa alegria. E eu acho que a alegria também é uma das chaves que faz diferença. Sim. Que eu posso estar cheia de problemas, mas, né, sorrindo e agradecendo, ou eu posso estar cheia de problemas e chorando e reclamando. São 2 situações que mudam totalmente, assim, a vida das pessoas, né? E uma decisão muda tudo. A partir do momento que você decide se colocar para a vida sorrindo, na ação, no movimento, as coisas fluem, independente do teu estado. Óbvio que a gente olha para o interno, a gente olha para essas questões que estão nos paralisando, mas seguindo. Exatamente. Nunca se perdendo ali no meio do caminho. Claro que, como a gente fala, os obstáculos, às vezes, eles te tiram um pouquinho do foco. Mas você tem que olhar, né, e voltar para o centro, né? Porque existem dias desafiadores, né? Eu passei, principalmente aí na época de Covid, foram uns dias muito desafiadores para mim, para minha família. Então, assim, a gente tem que passar, porque a vida vai continuar. O dia vai amanhecer, vai anoitecer, ele não vai parar. Né? Então, é o que a gente fala. Não tem replay. O tempo não tem replay. Como a gente faz para aproveitar melhor esse tempo, para desfrutar dessa vida e para viver o extraordinário na sua visão? Eu acredito que ser grato, né? A gratidão não é só uma palavra falada, ela tem que ser, né, vivida, né? Você tem que ser grato pelas conquistas, pelo que tem, por estar aqui, por estar bem. Claro que existem situações e situações, né? Pessoas que talvez não conseguem agradecer por alguma coisa, por estar numa situação difícil, mas para mim é isso, para mim é ser grata a tudo que eu já vivi, tudo que eu já conquistei. Reconhecendo a minha jornada, que apesar de todos os tropeços, eu cheguei aqui.
E daqui eu só vou seguir. É isso Não vou aí, parar. não tem como retroceder. É um Exatamente. caminho sem volta. É um caminho sem Uma volta. mente expandida nunca mais retorna ao estado original. E falando em mente, quando foi que a mentalidade entrou na tua vida? Você Na lembra? verdade, foi há muito tempo atrás. Vamos dizer assim, eu sempre fui muito de fazer cursos, né? Então, alguns anos atrás, eu posso dizer que eu comecei a descobrir, né? Mas comecei a me aprofundar depois de algum tempo. E quando eu conheci o método da Lã, que você me apresentou pela primeira vez, ali eu percebi que eu já tinha muito conhecimento. Como a gente fala, a obesidade mental. Eu já tinha muito conhecimento, mas eu não estava colocando isso para fora. Eu não estava, né? Você até falou dos cursos. Realmente, eu tenho os cursos aí em projeto, né? Para fazer o curso de vendas. Já fiz palestras, já tenho o curso da iluminação também, né? Que vai sair do projeto logo, graças a Deus. Mas, assim, eu descobri que eu tinha muito conhecimento, mas que eu não estava colocando em prática. Então, com o método da Lã, eu consegui usufruir tudo que tinha dentro da minha cabeça, usufruir tudo que eu tinha de conhecimento, porque nada adianta você ter conhecimento, né? Nada adianta se você não... Né? É só uma desculpa, É né? só uma desculpa. Da mente pra dizer, não, eu tô buscando, eu tô Exatamente. fazendo. É que nem ter o livro na bolsa. Não, tá ali. Tipo assim, ou pagar academia e nunca vai. Eu sempre fui muito de, tipo, precisar de uma explicação de, como é que é esse copo? Como é que eu vendo esse copo? Eu sempre fui de... tudo que eu sei passar para outro, né? Eu sempre digo que conhecimento é compartilhado, senão ele nem existiria. Então, e ninguém vai ser melhor do que você se você compartilhar. Isso é fato, né? Então, eu sempre fui de compartilhar, mas talvez nunca de ensinar da forma que, com todo o conhecimento que eu tinha. Então, o fato de abrir a loja também é isso. Claro. Né? O fato de depois que eu comecei o método da Lã, né? Que agora eu já estou no segundo, eu percebi que realmente eu tinha todo aquele potencial para né? Transbordar. Então, foi isso que realmente, mentalidade para mim foi isso, sabe? Eu descobri ali, quando eu comecei o método da Lã, que eu tinha muito conhecimento, que eu já tinha trabalhado cabeça, corpo, alma, tudo, como a gente fala. Que tu investia bastante nisso, né? Investe, exato, enfim. mas que eu não estava usufruindo disso. Eu estava segurando aquele conhecimento... eu não falo conhecimento de produto, eu falo do conhecimento mental que a gente tem. Eu estava segurando para mim. Eu não estava compartilhando tudo que eu poderia compartilhar. E muitas pessoas têm essa necessidade, né? Porque, como a gente falou de pessoas antes, existem as pessoas que vão procurar, existem as pessoas que vão fazer o curso, que gostam de estar lá no meio do público, que gostam de estar numa palestra presencial, mas existem as que não. As que gostam de ficar na casa delas, as que gostam de assistir um podcast de casa, né? E tá tudo bem. Né? Existem todos os tipos de pessoas. E tá tudo bem, porque ela vai assistir o curso dela da casa dela e ela pode assistir um story meu lá da casa dela, que vai fazer diferença na vida dela também. Com né? certeza. Então, e transbordar isso é libertador, é um legado, né? Exato. Você deixa de ser a obesa mental, que só tá sempre buscando o próximo curso, porque a resposta nunca tá no próximo. Ela tá sempre dentro. E quando você acessou isso, transbordou, né? E hoje tem plantado sucesso por aí. Eu acho incrível essa jornada, eu acho incrível. Nós nos conhecemos no marketing multinível, lembra, né? Depois com as joias e tudo mais. E você sempre foi destaque. Eu vejo você como destaque aonde você passa. E eu gostei do que você falou. Nunca foi uma vontade sua ser a número 1, mas você sempre é. Porque é genuíno. Aonde você chega, você marca do jeito que você é. E a gente sempre fica buscando se posicionar como a tal. Seja você. Esse é o teu maior diferencial. Isso nunca vai te diminuir. Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que quem passa por você lembra de você até hoje. Por alguma característica sua, ou física, ou do que você trabalhou dentro dela, através do teu conhecimento, daquilo que você transbordou. Então, isso é legado. Isso é o que você tem que construir. É o pilar que a gente constrói, né? Com certeza. Eu acho que o pilar é exatamente isso. E é o que eu quero levar também, né? Que as pessoas tenham essa lembrança, né? Que as pessoas vejam isso em mim, né? Não que eu não seja só uma figura, né? Eu não consigo ser uma figura também. Eu sou muito autêntica, então eu não consigo nem disfarçar, vamos dizer assim, né? As minhas amigas até brincam. Não tem como disfarçar que tu não consegue, realmente. Então, assim,
ser verdadeiro, e eu falo isso também na palestra de vendas, né? Que a venda, ela tem que ser verdadeira, né? A mentira, como diz o ditado, ela tem perna curta, e realmente, ela em algum momento ela vai cair. Então, sempre seja verdadeiro. Seja verdadeiro com o cliente, seja verdadeiro com você, né? Ser verdadeiro é uma essência. Sim. Né? E hoje até é um diferencial. É. Infelizmente. Muitas pessoas vestem aquele personagem, vestem uma capa para poder conquistar alguma coisa, né? Muito pouco se vê a verdade, né, nua e crua, como a gente comenta, colocada de uma forma para agregar. Então, Sim. muito é personagem. A gente vê, né, até com N pessoas na internet aí, criando um personagem para poder ter um lugar, né? Não que seja ruim, né? É divertido. Sim. Mas muitas vezes não se sustenta. Mas não se sustenta, né? É um tempo, vamos dizer Exatamente. assim. Ou usa para... Acaba envolvendo o pessoal. Né? A gente vê muitos até humoristas que acabam tendo que envolver o pessoal porque né? Não é só aquele personagem. O pessoal tá ali, né? E ele também quer se aparecer. conecta com as pessoas, né? Pessoas se conectam com pessoas. É óbvio que você não precisa mostrar, escancarar as suas verdades. Não é sobre isso. Mas é sobre você mostrar que você também é humana. Não contar os segredos, né? Exato. Não vai ser calma. Não abram o celular aí e saiam contando mostrar tudo. Os boletos pra ninguém. Mas não realmente... é isso. Mas ser de verdade. Se é espontânea, que seja. Se é mais fechada, que seja. Mas seja você. Não queira parecer ser quem você não é. E isso é nítido na tua personalidade, no teu dia a dia. E eu atribuo muito teu sucesso a isso, assim. A ver a tua conquista, a tua jornada, sendo você, pagando preço por ser você, porque também não é barato se posicionar, dizer, não, eu gosto disso, não, isso aqui eu não gosto, ou não aceito. Até aqui você pode ir. Daqui em diante eu não permito. Como que é? Como que foi ser assim? Se posicionar desse jeito? O comércio... em si, né, é desafiador. Você lidar com pessoas é desafiador. E ser representante foi desafiador para mim, né? Ter uma representada, estar na estrada, lidar principalmente com o público masculino foi desafiador, né? Você tem que saber lidar com tudo isso, você tem que ter cabeça para saber lidar com tudo isso. E quando você tem um comércio também é assim. Porque é aquela coisa. Às vezes as pessoas, se você tá sozinha, a pessoa vai gritar. Mas ela vai gritar se eu deixar também, né? Dentro da minha loja, grita se eu vou deixar. Mas se tem alguém, né? Eu vejo que quando meu esposo tá ali, a conversa é diferente. Né? Mas eu sempre... Graças a Deus, eu nunca tive problemas, assim. Nem na estrada, nem... né, pelo teu posicionamento, comércio, com certeza. Nunca tive problemas desse extrapolar tipo de coisa, limites. Extrapolar limites, exatamente, né? Nunca tive que discutir, talvez, com alguém, porque eu sempre fui muito sincera no sentido do que eu estava vendendo, o que eu estava passando, né? Eu tenho isso aqui para te entregar, eu vou te entregar água, não vou te entregar outra coisa, porque eu tenho água. Nunca fui dar pouca informação ou prometer algo que eu não tinha, sabe? Então, eu sempre fui muito próxima dos meus clientes. Tanto que quando eu tinha representada, eu gostava dali, da conversa, de sentar. Eu poderia até vender um pouco menos ou demorar um pouquinho mais o atendimento. Mas eu gostava daquilo, eu gostava dali, de conversar com os meus clientes, de saber da vida deles, do pessoal. Às vezes eles queriam me contar alguma coisa, eu ficava ali ouvindo, sabe? Então, assim, era gratificante, porque eu criei muitos laços de amizade ali, muitos. E na loja ainda tenho isso, sabe? As pessoas que vêm até mim, que vêm na loja, elas criam um laço comigo. Porque a gente tem essa troca, às vezes uma conversa, às vezes você vai rir de alguma situação, né? Você vai rir junto. Então, a gente tem isso e eu tento preservar isso. Não só o vender, produzir. Tentar sempre ter essa proximidade com o cliente de né, entregar para ele mais do que ele está vindo buscar. E você percebe o impacto disso na indicação, por exemplo? Muito. Para mim, o ponto-chave é a indicação, né, na venda. Porque você pode, eu até já falei isso outras vezes, você pode ser o melhor. Mas se ninguém te indicar, não serve. Para mim, não serve.
sabe? A indicação, ela é muito mais gratificante, porque a indicação é sinal que você fez um bom serviço com a pessoa e a pessoa, além de tudo, te indicou para outra pessoa de confiança dela. Então, quando ela indicou você, é porque realmente você fez diferença. Porque se você não tivesse feito diferença nenhuma ou tivesse atendido de uma forma rude, Sido só mais uma, talvez. Sido só mais uma, ela não ia nem lembrar. Mas ela não, ela indicou você, né? Ela disse, olha, chama fulana, vai lá, né? Vai lá na loja dela. Então, assim, a indicação para mim é maravilhosa. Atender o cliente inicial, ótimo, mas atender assim, uma indicação é gratificante. Sinal que tô no caminho certo. Tá tudo certo, tá tudo dando certo. Dani, o que esperar dos próximos dias, dos próximos meses, dessa mulher águia de sucesso, que sonha, que voa, que faz, que acontece? O que nós podemos esperar acompanhando você, acompanhando a Audaz, que é a loja da Dani, inclusive, sigam, acompanhem. O que a gente pode esperar de você como mulher, como empresária? A gente vai se mudar agora, né? A gente vai estar num novo espaço, então isso é novidade ainda. Mas alerta de spoiler, quando sair esse podcast. Então, nós vamos estar num espaço diferente, um ambiente diferente, né? Eu acho que isso vai dar um novo visual, novas portas irão se abrir, né? O curso também, né? Tá quase pronto também, aí é um spoiler. O curso de iluminação, né? Que eu vou fazer tanto ele online como o presencial, né? Já tenho aí as minhas candidatas, né? Aguardando ele ficar pronto. E é o que eu gosto. Eu gosto de estar ali, eu gosto de olhar no olho, eu gosto de falar, de conversar, de fazer, de mostrar, né? De mostrar como aquilo funciona, por que aquilo funciona. Então, assim, eu acho que os próximos passos vão ser grandiosos. É o que eu estou aguardando e eu tenho certeza que Deus já é real. Já é real na sua mente e com certeza será real no físico. Imagine que você chegou lá. Que isso tudo se tornou real. Que você conseguiu, que a sua família está cada dia mais sólida, que o sucesso está cada dia maior, que a sua loja está gigante, que você está nos palcos aí desse Brasil, nas empresas, levando seu conhecimento. E chegamos no último dia de vida aqui nessa passagem, nessa terra. Quem foi a Daniela Lopes? A Daniela foi aquela menina de desafios, mas que não baixou a cabeça, que sempre seguiu. Que mesmo sendo difícil, sempre seguiu. Então, assim, o que eu quero que as pessoas lembrem da Daniela é que ela foi batalhadora e que ela conseguiu. E que ela chegou lá. E que ela chegou lá por méritos dela também. Teve apoios, teve família, teve sociedades, mas que ela chegou lá. E que em momento nenhum ela precisou passar por cima de ninguém para alcançar isso. Então, é o que eu quero que as pessoas lembrem, que ela foi batalhadora, que ela conquistou, que ela foi grata a tudo aquilo que ela conquistou. Que por mais pequeno que fosse, ela conquistou. Ela chegou. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Uau, que incrível, emocionante, hein? E que falar para essas águias que estão nos acompanhando para que elas também continuem? Que elas podem, que elas chegarão lá. Que mensagem você pode deixar para finalizar toda essa conversa que tivemos aqui? Então, tem uma frase que eu gosto muito, que inclusive ela está no meu status, que diz: a essência sempre valerá mais do que o status. Então, é isso que eu deixo para outras pessoas. Seja a essência, seja você. É você que vai trilhar. É você que vai chegar lá. É você que vai enfrentar. Então, seja você. E ninguém vai te derrubar. Ninguém pode, ninguém tem esse poder. Se você não deixar, se você não permitir. Então, seja você, que você vai chegar lá. Incrível! Quando você enxerga o seu potencial, nem você é capaz de derrubar ou de impedir que você avance. Dani, eu sou extremamente grata pela sua vida. É incrível acompanhar essa trajetória e principalmente fazer parte dela. Você é um grande case de sucesso. Eu agradeço pela sua vida. Eu peço que Deus te ilumine cada dia mais, que esses projetos se tornem reais e que as pessoas possam ver o tamanho dessa mulher que está aqui na minha frente. Você nasceu para ser grande. Amém. Boa!
Boa! Obrigada. E a você que esteve conosco nesse podcast, eu tenho certeza que foi inspirada e impactada com toda essa história incrível da Dani. Continue nos acompanhando, porque eu quero que você saiba que você consegue, que é possível para você também. Você nasceu para ser grande. Até o próximo episódio. Tchau!